Cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Quero dizer da minha satisfação, da minha alegria de ter recebido essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Redinã, que nos fez esse convite. Deus continue abençoando o senhor, pastor, sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Aproveitando que você está aí, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Mesmo aí na sua casa, aonde você está, no seu trabalho, talvez você parou aí no seu trabalho para assistir o culto, para cultuar a Deus. Aonde você está, abra a sua Bíblia, pare tudo que você está fazendo e medite na palavra do Senhor. Nós iremos ler os primeiros versículos e depois nós iremos ler os versículos do 42 a seguir. Versículo 1 está escrito assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós os ouvíamos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam aos outros: o que significa isso? Verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus? A pergunta que encerra o versículo 12 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos ecoa até os dias de hoje para aqueles que não conhecem o que é de fato ser pentecostal. Quando eles veem o fenômeno, a atuação, o mover do Espírito Santo, eles ficam atônitos, perplexos e se perguntam: o que significa isso? Até mesmo muitos daqueles que são de profissão pentecostal, às vezes não compreendem o real sentido do que é ser pentecostal. Nessa noite eu queria pregar, subordinado ao tema, o que é ser pentecostal. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse fenômeno histórico, nós o podemos dividir em 3 períodos. Primeiro,
o que era o Pentecostes no Antigo Testamento. Pentecoste é uma festa judaica celebrada pelos judeus, mais conhecida como a festa das primícias. O termo Pentecoste vem do grego, que significa quinquagésimo, ou seja, 50. Esse 50 representava desde o primeiro dia da colheita até o último, quando se encerrava o ciclo de 50 dias. E como era celebrada essa festa pelos judeus no Antigo Testamento? Bom, a intenção dessa festa era que os judeus levassem para Deus as primícias de todas as suas colheitas e de todas as suas produções. Como nós bem sabemos, Israel, no período histórico antes de Cristo, era uma nação composta por agricultores e pecuaristas. Então a renda, a receita, a fazenda daquele povo vinha da produção rural e pecuária. Tudo daquela nação girava em torno da produção rural e pecuária. Eles entendiam e tinham a consciência de que eles até plantavam, mas quem dava o crescimento era Deus. Eu vou repetir para você. Eles tinham a consciência de que eles até plantavam, aravam, regavam, adubavam, tratavam da melhor maneira que podia, mas quem dava o crescimento era o próprio Deus. Essa era a função dessa festa no Antigo Testamento. Era trazer ao povo a consciência de que se Deus não der, não tem recurso humano que é capaz de dar. Era por isso que eles traziam a primícia. Primícia é a primeira parte da colheita, é o que se tem de melhor, é o que vem com mais força da terra. Eles separavam isso e ofertavam para Deus. Esse é o sentido, inclusive, do dízimo também. Uma vez uma pessoa que não era cristã me perguntou, mas por que vocês dão dízimo? Para que vocês separam 10% do salário de vocês e vocês dão para Deus? A gente entrega para Deus o reconhecimento do que Ele tem feito por nós. Essa é a função. Essa festa tinha essa função de entregar a Deus o reconhecimento. Senhor, eu plantei, mas quem me fez colher foi o Senhor. Deus, eu me preparei, eu estudei, eu me capacitei, eu corri atrás, mas quem abriu a porta foi o Senhor. Quem me deu emprego foi o Senhor. Quem me deu saúde foi o Senhor. Quem me deu inteligência foi o Senhor. Quem me deu capacidade foi o Senhor. Então, no final, tudo é para Ele. Reconhecimento. Essa era a função. Isso é o que foi no passado. E o que foi no dia do fenômeno das línguas estranhas? O que foi? Bem, os judeus do mundo inteiro estavam reunidos em Israel para celebrar essa festa, trazendo ali as suas colheitas, trazendo as suas ofertas, trazendo o seu sacrifício a Deus. Aquele dia, aparentemente, era mais uma festa de Pentecoste, era mais uma festa comum. Mas Deus decidiu marcar aquele momento e mudar para sempre o sentido daquela festividade. A Bíblia vai nos dizer que eles estavam reunidos num só lugar. Os crentes em Jesus estavam reunidos, adorando a Deus. E de repente, sem esperar, sem aviso prévio, sem dizer que viria, um som veemente, impetuoso, invadiu e encheu toda a casa. E de repente,
aquelas pessoas que não eram aptas a falar outros idiomas, pessoas que nunca tinham estudado qualquer outra língua, qualquer outro idioma, foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Um fenômeno aonde o Espírito Santo estava mostrando claramente o plano de salvação ao mundo, que ele não tinha vindo só para judeu, que ele tinha vindo para salvar todo ser humano na face da terra. Aonde tinha humano, ele estava falando com ele, estava tocando no coração. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor veio para salvar toda a humanidade. Nesse dia o fenômeno foi tão extraordinário que esses judeus, advindos de outras nacionalidades do mundo, da Macedônia, da Ásia, da Turquia, do Egito, ficaram maravilhados em ouvir pessoas sem grau de instrução, que eram os galileus, pessoas que não tinham estudo acadêmico, falar em sua língua materna. E eles ficaram admirados com esse fenômeno. E começaram a se perguntar: o que significa isso? O Espírito Santo encheu aquelas pessoas, como evidência de que ele estava no corpo daquela pessoa, a pessoa passou a falar em outras línguas. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Graças a Deus, o Espírito Santo enche, dá línguas que a gente nunca imaginou falar, mas muitas vezes nós nos atemos apenas a esse detalhe, no que diz respeito a ser pentecostal. Quando perguntam o que é ser pentecostal, muita gente diz: é falar em línguas estranhas, é pular no poder de Deus, é rodar, é sapatear. Tudo isso faz parte do ser pentecostal, mas não nos define enquanto totalidade. Falar em línguas estranhas apenas não é capaz de nos definir em totalidade do que é ser pentecostal. Ser pentecostal vai muito além do que simplesmente falar em línguas estranhas. É algo que transcende a capacidade humana. E é sobre isso que eu quero falar. O Espírito Santo enche aquelas pessoas com uma razão. E aí é onde eu vou trazer o significado do Pentecoste para nós. Eu expliquei o que foi no Antigo Testamento, o que foi no dia, e agora eu quero falar do que significa ser para nós, hoje, no século 21. Em primeiro lugar, quando eles foram cheios pelo Espírito Santo, eles falaram em línguas, sim, mas no versículo 42, nos traz outras evidências do que é ser cheio do Espírito Santo. No versículo 42, nos traz outras provas do que é viver uma vida cheio de Deus. A partir do versículo 42, a Bíblia nos mostra outras evidências do que é viver uma vida cheio do Espírito Santo de Deus. E a primeira evidência, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é perseverança. Não adianta falar em outras línguas se não perseverar na presença do Pai. Não adianta pular cheio do Espírito Santo de Deus se não somos capazes de perseverar. Nesse tempo de afastamento social, é um dos momentos mais necessários a se perseverar na presença. Muita gente entende
afastamento social como afastamento de Deus. Muita gente entende afastamento de culto presencial como afastamento de comunhão com Deus. Nesse tempo de afastamento social, é o momento onde mais necessitamos perseverar na oração, na comunhão, na busca com Deus, no partir do pão. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Perseverar é a capacidade de continuar apesar de condições adversas. Eu vou repetir para você: perseverar é a capacidade de continuar apesar de condições adversas. Deus quer te dar perseverança aí na tua casa. Você que está na tua casa, porque você não tem vindo para a igreja, está desanimado, está sem vontade de orar, está sem vontade de buscar a Deus, o Espírito Santo vai te encher, e você vai passar a perseverar de onde você está, você vai continuar firme. A segunda característica de alguém cheio do Espírito Santo de Deus é temor a Deus. Muita gente entende temor como medo. Quem tem temor tem medo de Deus. Não é isso. Temor não é medo. Porque quem tem medo, na ausência daquilo que te coloca medo, você faz o que você quer. É ou não é verdade? Quando a gente é pequeno, se a gente tem medo de alguém que nos ameaça, na frente do nosso ameaçador, nós não fazemos nada. Mas quando se afasta, nós fazemos o que temos vontade. Porque medo não nos impede de fazer aquilo que queremos fazer. Mas temor sim, porque temor é respeito. Cheios da presença de Deus, respeitam a Deus, apesar de não ter culto presencial, apesar de não estar na igreja, apesar de não estar no templo, respeitam a presença de Deus, porque sabe que o Deus que está no templo, está na tua casa, está no teu trabalho, está na tua faculdade, está onde você anda. Temor a Deus é respeito e honra aquilo que Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro aspecto de alguém cheio do Espírito Santo, de ser pentecostal. Eu estou falando aqui do que é ser pentecostal segundo a Bíblia. O terceiro aspecto de ser pentecostal, segundo a Bíblia, é o desapego material. Eles diziam, vendiam suas propriedades e bens. Que é isso, pregador? Você está falando para eu vender tudo meu, começar a dar para os pobres? Não, não é isso. O que me mostra dessa atitude deles é que eles não tinham apego nenhum com as suas coisas. Eles vendiam porque não era preso a elas. Isso não impede de você ter posses, de você ter casas, carros, ter dinheiro. Não impede. O grande problema é pôr o seu coração e a confiança em cima do que se tem. É dizer, sem dinheiro eu não vivo. Sem minhas posses eu não vivo. Sem o que eu possuo eu não vivo. Isso é colocar a confiança no que temos aqui. E o apóstolo Paulo, ele diz, se nós esperarmos de Cristo, eu nunca me esqueço, pastor Arnaldo que falou esse versículo para mim um dia. Se nós esperarmos de Cristo, só nessa vida seremos os mais miseráveis de todos os homens. Esperar somente por coisas materiais, somente por benefício financeiro, aos olhos de Deus, nos torna miseráveis.
cheios do Espírito Santo. Ser pentecostal é não ter apego no coração com os bens materiais. É dizer, eu tenho como Jó, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se Ele tomar, foi Ele. Se Ele me der, é Ele. A terceira característica é a solidariedade. É estender a mão para aquele que necessita. É estender a mão para aquele que está precisando. É ajudar aquele que tem menos do que você. Nesses tempos de pandemia, é tempo de solidariedade. É tempo de estender a mão, é tempo de ajudar o próximo. Tem gente que até hoje não conseguiu nem mesmo o auxílio emergencial do governo. Tem gente que até hoje não conseguiu nem mesmo uma ajuda do governo. Então é tempo de estender a mão ao próximo, de ajudar aquele que necessita, de dividir aquilo que tem, de ajudar o seu próximo. Porque é isso que o Senhor espera de nós. O Espírito Santo nos encheu com uma função, com uma missão, com um propósito. Versículo 45, ponto 4. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles viam a necessidade do próximo e distribuíam. Na nossa reunião de obreiro que teve aqui, eu achei muito bonita a atitude do pastor Arnaldo, que falou, irmãos, tem muita gente que está passando necessidade. Tem muita gente precisando. Então nós vamos arrecadar para ajudar essas pessoas. É isso que o Senhor espera de nós. Muitas vezes o pastor Vanderly está aqui no escritório, chega alguém pedindo uma cesta, chega alguém pedindo ajuda, e o pastor Vanderly nunca se nega a dar. Os irmãos têm entregado a campanha do quilo, e a igreja tem administrado, entregado para aqueles que necessitam. Não feche o teu coração de ajudar o próximo, não feche a tua mão de estender a mão para aquele que precisa. O Espírito Santo, aleluia, vai começar a incomodar gente aqui para ajudar o próximo. O Espírito Santo vai começar a tirar sono de gente aqui para ajudar aqueles que precisam. Sabe por que ele vai te incomodar? Porque você é resposta de oração para alguém. Orai a churimir que candaravassai. Seja instrumento de Deus nesse momento de crise. Deus conta com você, irmã. Deus conta com você, irmão. Abre o teu coração para ajudar aqueles que precisam. E em quinto lugar, depois de cumprir tudo isso, depois de pôr em prática tudo isso, sabe o que Deus fazia? Sinais e maravilhas no meio do povo. Aleluia. Sinais e maravilha é confirmação de que Deus está no meio do povo. Sinais e maravilha é confirmação de que Deus está com a igreja. Aleluia. Quando a gente faz aquilo que é certo no meio de aquilo que é certo diante de Deus, Deus faz sinais na nossa casa, Deus faz sinais na nossa vida, Deus faz sinais no nosso ministério, Deus abre porta onde não tem, Deus faz milagre onde não existe. Orai, choremandorabassuri, candaravassai. Quando você estender a tua mão para o próximo, faça a prova de Deus. Eu estou falando isso aqui inspirado pelo Espírito. Eu não ia pregar essa mensagem aqui hoje, eu ia pregar sobre Bartimeu. O Senhor coloca no meu coração que faça a prova de Deus. Olha bem para mim quem está aí na internet. Faça a prova de Deus. A Bíblia diz, fazei prova de mim. Faça a prova de Deus, ajude o próximo e veja se Deus não vai te ajudar na tua casa, se Deus não vai operar sinais e maravilhas no meio da tua vida. Faça a prova de Deus. E no último versículo, versículo 47, a Bíblia vai nos dizer, e o Senhor lhes acrescentava diariamente. Aleluia. Aquele que estende a mão para o próximo, aquele que vive cheio do Espírito Santo de Deus, tem acrescentado na sua vida diariamente.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu falo com propriedade porque já vivi milagre de Deus. Eu tenho certeza que os obreiros, os pastores que estão aqui, têm milhares de testemunhos, mas eu já vivi milagre. Eu já vivi tempo de escassez tão difícil, de comer o último pedaço de carne que tinha em casa, não ter nem ovo para comer no outro dia. Fazer uma oração com a minha esposa à noite, dormir tranquilo. No outro dia, ser acordado por alguém levando dinheiro na minha casa. Ser acordado, bater na minha porta e levar, está aqui. Eu não sei o que aconteceu, eu ia em tal lugar, senti vontade de te ver, toma. Isso se chama cuidado de Deus. É Deus acrescentando diariamente. Deus vai acrescentar na vida de quem está necessitando, e Deus vai acrescentar na vida de quem tem mais, e vai estender a mão para o próximo. Aleluia. Se coloque de pé por gentileza. Aí na tua casa onde você está, coloca a mão no teu coração. Se puder se ajoelhar diante de Deus, aí se ajoelha, porque eu vou fazer um clamor aqui agora pela tua casa, pela tua vida. Deus vai dar uma ordem em favor da tua casa. Deus vai mandar a providência, o alimento, o sustento que você está precisando aí, ainda por esses dias, e prepare o testemunho em nome de Jesus.